Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Simcast aí, mais um dos seus episódios. E hoje a gente falando um pouquinho mais sobre os núcleos, né? E aqui do meu lado esquerdo, já muito bem representado aqui já, o núcleo dos corretores, né? Bruno, tudo bem contigo, cara? Isso, Patrick, tudo bem? Boa tarde. Tudo certo? Tudo certo, Então, graças a beleza, cara. Vamos falar um pouquinho aí sobre como você iniciou também, vamos falar um pouquinho sobre o núcleo e muito mais, né, cara? Mas antes de mais nada, vamos apresentar também as nossas convidadas aqui. Seja muito bem-vinda, Cris Lane. Você conhece um pouco. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo certinho? Agora estou sendo entrevistada pelo Patrick, Olha aí, viu? Que viu legal. só? A gente vai falar sobre associativismo, e aí aqui a gente já tem, inclusive, aí o ativismo acontecendo na vida real, né, Cris? É verdade. Eu estou assumindo agora, essa semana, como coordenadora do Núcleo de Mulheres aqui da Sindimafra. Então, já fazia parte da diretoria do núcleo, mas era secretária, né? Daí a Aline precisou se afastar até nessa semana e eu assumi e vamos lá, vamos enfrentar esse desafio. Luciene, tudo bem contigo? Tudo certo? Tudo bem, Patrick, tudo certo. Legal. Agradeço o convite para estar participando, né, do podcast aqui. Legal. Você representando aí o cooperativismo. Isso, Cicobi Credinorte, o nosso núcleo de cooperativas de crédito. Legal, gente, legal. Bom, a gente está falando aqui, já falamos também isso em outro podcast, né, aqui da CI, justamente da importância dos núcleos, né? A gente está no mês de agosto agora, em que todos têm uma ação, né? Tem todo um movimento acontecendo. Mas é interessante, antes da gente entender o que cada um faz e o que está acontecendo nos núcleos, a gente gosta de saber um pouquinho dessa caminhada, até que chegasse aí hoje como coordenadores também, né? Então, eu queria saber, posso começar contigo aí, Bruno, como é que isso aconteceu aí, né? Tu também já tá aí na ativa, né? De família também, né? família. Já, essa parte já dos corretores, como é que isso aconteceu com vocês aí, na cara? verdade, falar um pouquinho mais perto, na verdade, junto à minha mãe, ela sempre teve muito junto à Associação Empresarial de Mafra, junto aos núcleos, lá atrás, né, quando o núcleo iniciou, eu lembro que ela já fazia parte, até então eu ainda não estava na área imobiliária. Certo. Hoje a gente tem a imobiliária, né, a residência, a qual ela iniciou. Porém, lá na época ela já estava e tal, e ela sempre ficou na minha cabeça, Bruno, entra lá no núcleo, entra no núcleo dos corretores, é uma coisa legal, e eu não entendia muito bem como funcionava. E daí foi acontecendo realmente aquela aproximação junto à Associação Empresarial de Mafra, ao núcleo dos corretores. Fui entrando ali realmente como parte do núcleo, sem de fato ocupar alguma cadeira em si, mas junto ali comentando, vendo como tudo funcionava, participando. Uhum. E em determinado momento ali, o pessoal falou ali, coordenador e tal, surgiu a oportunidade de ser coordenador. Fui ali, entrei como coordenador de fato e assim, desde então, hoje estou no meu 3º ano como coordenador no núcleo dos corretores. Legal. Então tá sendo uma caminhada bem legal, é desafiador, claro, né? Como qualquer outro núcleo, qualquer outra cadeira que você ocupe, mas é uma coisa bem, em outras palavras, gostosa, né? Uma coisa que vai acontecendo de uma maneira legal, você vai tendo uma interação diferente, você vai vendo uma evolução até própria, quanto do núcleo em si, o núcleo vai caminhando junto, são coisas paralelas que caminham junto, que acaba agregando para todos, né? E Perfeito. se torna uma coisa bem bonita de se ver assim. Sim. No decorrer. Perfeito. E é aquela questão, né? Você traz para você uma responsabilidade, porém, você escuta, né, a demanda, né? É uma área tão importante também da nossa sociedade, falar sobre, né, os imóveis, enfim. E aí você está representando isso, imagino que seja bem gratificante também, né, Sim, cara? é bem gratificante. Como você comentou de área, que é uma área imobiliária é uma área muito legal em si, né? Porque hoje um corretor de imóveis, um vendedor, né? É um dos vendedores em que é um dos maiores produtos que é o sonho de muitas pessoas, né? Perfeito. Então, mesmo que você passe, por exemplo, eu vou fazer uma analogia até que eu ouvi em outro podcast que eu estava ouvindo recentemente, que um corretor comentou, a gente vende um produto em que a pessoa, ela pode passar 5 dias na Europa, que às vezes é o sonho de muita gente viajar para longe, passar 5 dias, mas o maior prazer dela é voltar para casa. É verdade. Não é um desejo ter seu próprio imóvel, é uma conquista, né? Então, Legal. por isso que é legal a gente estar dentro, na área imobiliária em geral, né? Você realiza tantos sonhos, é uma coisa muito, muito legal e gratificante, no geral. Legal demais. Luciane, vou contigo aí agora também para saber como foi a tua caminhada dentro do núcleo para chegar hoje também na coordenação, como é que isso aconteceu na sua vida? Então, eu estou à frente da cooperativa como gestora da agência desde 2012, né? Onde a gente já faz várias ações que impactam aí economicamente a vida das pessoas e social também, né?
E surgiu a oportunidade da formação do núcleo dentro da associação comercial, né? Onde eu participei e esse ano eu sou vice-coordenadora, né? Não sou coordenadora do núcleo, mas sou vice, né? Então, assim, eu acho muito bonito o trabalho aí, tanto da cooperativa quanto do núcleo, de estar impactando com as ações sociais a vida das pessoas, né? Então, para mim, esse é um trabalho, assim, muito gratificante, né? De fazer a diferença aí na vida das pessoas, né? Então, eu acho, assim, que não tem preço, sabe? Perfeito. Muito gratificante isso. Legal, legal. Cris, sei que já fazia parte também já da CI, já estava envolvida já na CI, né? Com, se eu não me engano, com outros núcleos, né? Mas sempre estava ali na ativa e até que chegou a coordenação aí para ti. Queria que você explicasse para a gente um pouquinho de como foi a tua caminhada também. Eu sempre falo que eu fui associada da CI lá no comecinho do meu negócio, né? No comecinho da agência. E eu saí por um tempo e quando eu voltei para a CI, agora 2 anos atrás, eu voltei com tudo, né? Porque eu voltei realmente querendo fazer parte do associativismo, né? Então, eu sempre falo assim, a primeira vez que eu fui associada, que eu estava na associação, eu não tinha entendido isso do associativismo, do estar junto, do unir forças, do caminhar com outros empresários, mesmo que de áreas diferentes, né, das nossas. Eu acho que eu não tinha essa cabeça ainda, assim, no começo da minha caminhada empreendedora. E hoje eu vejo isso muito de forma diferente, né, e faz muita diferença estar hoje incluída como empresária, como empreendedora, em um meio onde a gente encontra outros empreendedores, outros empresários, né? Eu conheço o Bruno já há muito tempo, a gente tem quase a mesma idade, então, assim, e a gente vê isso, né? O Bruno tá aqui para não me deixar mentir, a gente vai caminhando, né? Vai vendo dos nossos pais, vai vendo das outras pessoas referências que a gente olhava, e hoje a gente, então, está nesse meio dos empresários e o associativismo, né? Que faz tanto sentido pra gente. E o Núcleo das Mulheres foi um convite, né, a participar, então, porque você faz parte da associação primeiro e dentro da associação você faz parte de um núcleo, né? Essa é a hierarquia, digamos assim, para entrar no núcleo. E quando eu fui convidada para entrar no núcleo de mulheres, eu comecei a fazer parte, a gente começa a se envolver, né, Lu? E a gente vai e começa a gostar daquilo. E fui chamada para fazer parte da coordenadoria do núcleo primeiro, como secretária. E quando a Aline precisou, que era a coordenadora, se afastar, aí elas, né, me convidaram, a gente me convidou, enfim, para assumir a coordenadoria e agora estamos aí, enfrentar esse desafio. Mas Perfeito. que é muito legal também, né? E faz parte. Perfeito. Bom, eu acho que é legal, acho que principalmente essa parte de que vocês estão ali à frente de algo, como eu disse ali no início, para ouvir as demandas, né? Como que vocês fazem hoje para fazer toda a parte organizacional, né, dos núcleos? Porque a gente sabe que existem as reuniões e tudo mais, e aproveito para fazer esse link para as pessoas que também querem entrar, né? Porque a gente sabe que hoje, qual seja o segmento... poxa, eu sei que o pessoal lá da CI e tudo mais, mas às vezes não conhece direito. Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho dessa parte de organização mesmo, né? De como vai funcionando cada núcleo e também como as pessoas podem... Aí talvez acho que seria uma resposta abrangente, né? Porque daí seria a parte de todos os núcleos. Aí talvez, não sei se de repente até o Bruno pode já responder aqui pra gente, mas de como funciona uma rotina, vamos dizer assim, Bruno. Então, Patrick, normalmente todos os núcleos a gente tem reuniões mensais dentro dos núcleos, diversas áreas ali, né? Núcleo das cooperativas, núcleo das mulheres empreendedoras, núcleo dos corretores, como eu bem faço parte, tem outros núcleos também, que o pessoal já até esteve aqui hoje mais cedo comentando, né? E nessas reuniões realmente mensais que são levantadas pautas, necessidades, aquilo de fato pro nicho, pro mercado. Como, por exemplo, tem diferença nos núcleos, o nosso núcleo hoje dos corretores é um núcleo nichado para o ramo imobiliário. Por exemplo, o das mulheres, a Cris pode falar até melhor, não é um núcleo nichado em si, são várias empresas, realmente mulheres empreendedoras de diversos nichos diferentes. Então, por exemplo, o nosso, por ser nichado, são assuntos realmente característicos da nossa profissão em geral, como corretores e imobiliários. Então é realmente definido, às vezes até fora do núcleo, você acaba encontrando algum corretor ou outro pela cidade, ele soube de algo, no sentido que alguma lei diferente, alguma atualização de algum banco referente a financiamento, ele fala, Bruno, é interessante falar, sempre surge.
Por exemplo, Certo. para mim, nesse caso, surge, né? Então, a gente sempre levanta isso em pauta, vê o que a gente pode fazer de resolução dessa situação. Já tivemos reuniões com a prefeitura, com o prefeito, pessoal do meio ambiente, até a Elisângela lá da prefeitura de Mafra, sobre questões que podem melhorar, facilitar, girar o mercado imobiliário Isso em faz Mafra muita em si. diferença, né, Totalmente, né? Mafra hoje, com o mercado imobiliário, ano passado teve um giro de mais de 50 milhões em transações imobiliárias. Isso que foi passado por lá. Claro que a gente sabe que tem muitas transações imobiliárias que às vezes não... São de Rio Negro também, acaba... isso só em Mafra, a gente falando realmente, né? Tem imóveis rurais que a gente sabe que o pessoal se vende meio no fio do bigode, né? Então isso acaba nem aparecendo nas estatísticas. Mas Mafra é uma cidade que gira muito o mercado imobiliário. E, consequentemente, gira a arrecadação de impostos sobre a prefeitura. Então Sim. é uma coisa que para eles é bom, para nós é bom, pro munícipe é bom também, né? Uhum, perfeito, perfeito. E eu acho, até aproveitando esse gancho também que você trouxe, Bruno, comentando agora também aqui com a Cris, do núcleo das mulheres. E aí a gente traz também um dos núcleos que, como o Bruno falou, não existe um nicho, né? Eu queria que você pudesse contar pra gente mais ou menos de como funciona e dessa rotina também, como é que é ela no núcleo das mulheres. Então, o nosso núcleo das mulheres a gente chama de núcleo multissetorial, né? Ele não é um núcleo igual ao dos corretores, que é focado, né? Que tem um nicho. Ele é multissetorial porque ali a gente vai encontrar mulheres empreendedoras de diversos nichos, de diversos serviços e produtos, né? Então, e é legal isso do nosso núcleo porque a gente consegue encontrar aquela mulher empreendedora que faz algo em casa hoje, um artesanato, uma bolacha, né? Jasmine, um beijo para a moça da bolacha. A gente encontra essas pessoas, mas a gente encontra grandes mulheres empresárias com produto, com empresas, indústrias que fazem exportação, vendem para fora do país. Então, no nosso núcleo, a gente encontra muito dessa diversidade do empreendedorismo, assim, né? Dos negócios. E isso é muito legal porque nós, como mulheres, quando a gente empreende e a gente acha em outras mulheres uma referência para caminhar, isso é muito legal. Porque a gente começa pequenininho lá no núcleo e a gente vai encontrando ali dentro mesmo mulheres de referência que já chegaram num nível que a gente está caminhando para chegar, né? E uma vai ajudando a outra, a gente vai se fortalecendo. E muito dos eventos e das nossas reuniões mesmo que a gente faz no núcleo das mulheres é justamente para isso, para que a gente consiga, como grupo, se fortalecer, uma ajudar a outra, uma ensinar o caminho das pedras para as outras, né? E a gente faz muito isso dentro da nossa própria reunião das mulheres, né? Esse ano a gente colocou dentro das reuniões das mulheres um momento que é a hora delas, que faz parte da nossa reunião, mas é um segundo tempo da reunião, onde a gente sempre traz uma das nucleadas como convidadas para mostrar a sua empresa, para falar um case de sucesso, para trazer um tema, né, que seja relevante para a gente. Às vezes a gente pode convidar alguém de fora, mas o intuito é que a gente se fortaleça dentro do núcleo nesse momento da reunião, né? Então a gente meio que desenhou esse momento que é a hora delas e, claro, a gente faz daí os nossos eventos, inclusive hoje vai estar acontecendo o nosso evento do Núcleo das Mulheres, né, que vai estar acontecendo lá na CI, às 19 horas, que é sobre o marketing na era da inteligência artificial. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, enfim. E esse é um evento do nosso núcleo, né? Então, agora em agosto nós estamos no mês dos núcleos, né? Até a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o nosso núcleo de mulheres já começa hoje com o nosso evento, né? Então, todos nós temos aí os nossos eventos de núcleos. E é isso, né? E a gente trabalha junto dentro do núcleo para fazer isso, para levar para fora também, né? Para fora da associação, até para fora do núcleo, pautas que contribuam com a sociedade, que contribuam com as pessoas, que saem dúvidas, que tragam aquilo que as pessoas estão buscando. Então, a gente trabalha muito isso também, né? Dentro do núcleo. Uhum, perfeito, perfeitamente. É isso aí, hoje tem evento, hein? Que legal. Que nervoso, né? Bom, Luciane, eu acho que é muito interessante também. Queria saber de ti um pouco também de como funciona a rotina de vocês ali também. E aproveito só, até antes de passar a palavra, de falar o quanto o cooperativismo é forte na nossa região, né? Assim, pelo menos é a visão que eu tenho. Não conheço tanto sobre, mas do que a gente escuta sempre falar é sobre isso, né? A gente vê esse movimento sempre bem grande aqui na nossa região. Não sei se estou enganado. Sim, é forte na nossa região, né? Então, ele tem um impacto bem grande aí na nossa comunidade, né? De todas as cooperativas, né? Então, traz uma qualidade de vida aí para
população, né? Então, através de recursos financeiros e através também das ações sociais, né? Então, também a rotina é a reunião semanal, né? Mensal, aliás. E, assim, lá a gente discute sobre ações sociais, né? O nosso núcleo quer deixar a nossa marca através de ações sociais para a comunidade, sabe? A gente pensa muito na comunidade, nas escolas, né? O que pode fazer para melhorar a vida dessas pessoas que têm uma dificuldade, né? Então, a gente trabalha muito isso, e nas reuniões a gente trata do que a gente vai fazer para impactar a vida dessas pessoas, né? Então, é essa nossa rotina, assim, Perfeito. de ações, sabe? Uhum. Se eu puder Perfeito. complementar do núcleo da Lu, é legal que, na verdade, assim, é um núcleo de cooperativas que todos nós, como empresários ali dentro da CI, acabamos usando, né? Sim. Desse núcleo também, e muitas vezes da ajuda de vocês, do núcleo de cooperativas, né? Dos nossos eventos, enfim, ou para as nossas empresas Sim, mesmo, né? Então, Sim. isso que é legal também. E o intuito da cooperativa não é só o econômico, né? E gerar também aquele bem-estar, né? A gente quer dar retorno, mas também se importa com a vida da pessoa, né? Não é só o dinheiro em si, né? Uhum. Então, a gente Perfeito. tem esse propósito, né? Que melhora a qualidade de vida dela como um todo, né? Uhum, com certeza. E eu acho que é legal a gente tocar agora também num assunto que é meio que, às vezes, a gente poder quebrar alguns paradigmas dessa questão, e até como a Cris comentou, né, que se conectam, né? Os núcleos se conectam, porque Isso. naturalmente aí a gente precisa ou de algum capital financeiro, ou isso ou aquilo, né? E nesse meio também, né, Bruno, acho que a gente encontra lá os concorrentes, né? São outras pessoas com outras marcas e assim por diante. E aí se cria, às vezes, alguma ideia de que, poxa, como é que eu vou trabalhar com o meu Meia corretor ali? Como é que eu vou, né, com o meu concorrente, aliás, como é que vai ser isso? E, na verdade, não tem nada disso, né? Eu queria que vocês pudessem contar um pouquinho na prática ali para vocês de como isso realmente funciona, né? Que não tem a ver com essa questão, né? Pode falar, Luciano. Eu vejo assim que dentro do núcleo, a gente, como todas as cooperativas, né, se unem para uma causa só, sabe? A gente está ali para ajudar as pessoas, né? Então não tem essa rivalidade de competição, né? A gente quer criar estratégia para que a gente possa desenvolver mesmo, né? E ajudar, sabe? Justamente o contrário dos núcleos, né? É de Aham. fato contra a concorrência. Em si, claro que uma concorrência saudável é sempre bem vista, é uma coisa que fortalece a todos Natural. naturalmente, mas o intuito do núcleo justamente é o cooperativismo em geral, é a ajuda mútua entre todos, né? Até aproveitando o pinguinho, nós tivemos um evento no mês passado dos corretores de imóveis, que foi até no Cicobi Cred Norte, sobre uma modalidade nova de garantia locatícia, coisas de questão de aluguéis, né? Que eles nos apresentaram. Então, teve uma junção ali de todos os corretores, a gente fez uma confraternização, mas o intuito, de fato, da confraternização era o aprendizado, era a junção do pessoal para, de fato, trabalhar junto, falar a mesma língua, né? Então, isso que é legal também. Hoje, o núcleo dispensa, de fato, a concorrência. O intuito é trabalharmos juntos, fazermos ações juntas, como até no próprio núcleo das mulheres tem muitos negócios, tem coisas parecidas, negócios parecidos que o pessoal muitas vezes se junta, né? A Cris pode falar muito melhor, mas eu digo pelos corretores em si, a gente faz muitas parcerias. O negócio imobiliário, por exemplo, é um negócio que dá abertura para muita parceria, né? Então, vender um imóvel, necessariamente eu não vou vender ele sozinho. Eu tenho um corretor, meu amigo Patrick, por exemplo, tenho cliente, eu tenho imóvel. Então, é uma coisa que vai dar negócio. Sim, Então, sim. isso é muito bom em diferentes áreas, né? Sim. A parceria há de haver. Exatamente. Eu acho que esses são. Vão buscar assuntos, soluções em comum, Em né? comum. Não tem a ver Isso. com isso, né? Acho que daí acaba que todo mundo ganha, Como eu né? comentei do Cicobi, realmente era uma solução Sim, em comum exatamente. para os demais. E aí, até falando sobre cooperativa, a gente está falando, por exemplo, sobre economia, né? E que não existe uma outra forma de acontecer algo para o bem que todos estando no mesmo barco, né? Que se você quiser só para um, só para outro, eu Não tenho tem certeza como, que em né? algum momento não é. Cris, não sei se você... isso que o Bruno também trouxe ali, até complementando, falando sobre o núcleo das mulheres, aí
puxando esse gancho aí para você. É isso mesmo. A gente tem isso dentro do Núcleo das Mulheres, apesar dele ser multissetorial, então a gente tem um pouco menos essa questão, né? Porque a gente tem várias Sim. empresas, mas vai acontecer muito isso, de ter mulheres ali que vendem o mesmo produto, têm o mesmo serviço, enfim. E a gente também se vê muito hoje mais como unidas para nos fortalecermos e realmente isso, uma já chegou até o ponto A, eu tô aqui no ponto B ainda, vou te ajudar a caminhar até o ponto A também, vou te ajudar a crescer, vou te dar dicas, né? Então, a gente entende hoje que os núcleos, eles são uma parte fundamental dentro da associação e a associação ela tem esse propósito, né? De unir as pessoas, caminharmos todos juntos, se fortalecermos juntos, né? Então, é uma comunidade empresarial ali, né? Para que a gente possa realmente se fortalecer e se ajudar. E, você tá aqui, mas você quer chegar lá, então a gente vai te ajudar a chegar lá. Você já tá mais longe. E complementando, né, Cris, é algo que sempre funcionou muito bem, né? Sim, Você realmente definiu o que é o núcleo. Todos se ajudarem para determinada pessoa do ponto A ao ponto B, falando a grosso modo, né? Mas o intuito do núcleo é esse, é o fortalecimento. Sim, É isso mesmo. perfeito, perfeito. Bom, eu dei um exemplo prático agora há pouco no outro podcast quando a gente estava conversando e agora eu trago mais um exemplo prático para vocês. Até quando a gente entrou no núcleo do Jovem Empreendedor, eu ainda estava com um sócio ali com o Eric e existiam mais uma ou duas empresas de marketing, que era mesmo a nossa área. E a gente sempre se sentiu realmente muito abraçado, né? Nunca existiu essa questão ali, poxa, eu sei que a pessoa ali é meu concorrente, mas... E, cara, cada um tem seu espaço, cada um tem as suas ideias e tá tudo certo. E aí, logo depois, inclusive, né? Como eu disse ali também, o meu antigo sócio tomou alguns outros caminhos diferentes e a gente veio a ter a parceria também aqui com a Cris e na empresa de marketing, enfim, estamos aqui hoje. Você viu funcionando na prática, de fato. Exatamente, então eu acho que é legal a gente trazer esses exemplos para a gente ver que não é só na teoria que isso acontece, né? Isso acontece aqui na prática, a gente é exemplo vivo disso. Bom, queria falar um pouquinho de algo como a gente já comentou ali também, né? Estamos no mês de agosto agora, núcleo do mês do núcleo, né? Dos nucleados, enfim. E falar um pouquinho sobre os eventos, né? Você comentou ali do evento que aconteceu lá na Crede Norte, como é que funciona, como é que vocês vão encabeçando esses eventos aí, como é que vai acontecendo. Trago isso para o teu núcleo aí, Bruno. Então, na área imobiliária, sempre, anualmente, surgem diversas opções que podem ser feitas, né? Já tivemos, anteriormente, viagens à cidade de Caçador, visitamos o núcleo dos corretores de lá, conhecemos uma imobiliária em específica lá, e foi uma coisa bem legal, foi uma troca de experiências muito legal. Por exemplo, você comentou de eventos, né? Como que a gente encabeça, de onde a gente tira os eventos, digamos assim, né? Realmente é de estudo, ideias, dicas. A Gia, a nossa consultora dos núcleos, ela também fortalece bastante a gente nesse sentido. Vocês não estão vendo, mas ela tá aqui ela escondidinha, tá, pessoal? Ela tá por trás dos bastidores. Muito por trás. Só de olho. Só de olho. Então, fortalece de uma maneira, assim, muito grande. E agora, nesse mês de agosto, por exemplo, é o mês do corretor de imóveis, justamente porque dia 27 de agosto é o dia do corretor de imóveis. E a gente está organizando para fazer um jantar dos corretores de imóveis ali em meados de dia 20, a gente só está definindo ainda alguns detalhes, mas é algo que a gente vai fazer para esse mês. Claro que, fora esse evento, tem demandas que na área imobiliária a gente precisa ver esse ano. Eu estou até com 2 em pauta ali para levantar com os corretores em si, em reuniões, para a gente estar indo atrás da solução, porque são coisas que às vezes surgem assim, Sim. sempre acontece, né? Em determinadas áreas, mas na verdade é uma coisa assim meio... Claro que em novembro a gente sempre faz ali a reunião de alinhamento para definir o que será o protocolo do ano todo seguinte. Ah, que bacana. Então é definido ali, é visto um planejamento de fato, o que vai ter no próximo ano, em determinado mês, o que a gente pode fazer, realmente a ação dos núcleos, né? Então a gente vai fazendo ações, cada núcleo em si, né? E a gente define o que é melhor para a classe, o que vai agregar, de certa forma, para o nucleado, para o núcleo, para a associação. Perfeito, perfeito. Mais uma vez trazendo aí essa parte, como eu estava comentando, na prática, né? A democracia ali, de acontecer exatamente. o que a gente vai fazer e tudo mais. Luciane, isso aí na sua área, como funciona essa questão dos eventos? Então, agora dia 12/8 a gente também tem uma palestra, né, para os funcionários de todas as cooperativas, associação comercial, que vai ser um passaporte para o sucesso, onde vem elencar a importância do associativismo na vida das pessoas, né? Então, tem essa palestra e também a gente tem
2 escolas que serão beneficiadas com aquele artista Isaac Moraes, que vai trazer pinturas, né? Também para desenvolver o cooperativismo dentro das escolas, né? Que vai ser uma escola de Mafra e de Rio Negro, sabe? Para a gente estar lá desenvolvendo. Então, vem dia 18, fica até dia 20. Que legal, porque agora é o núcleo levando o cooperativismo, o associativismo para as pessoas lá na escola, lá, né? Lá na primeira... Já no berço. Aham, lá no berço, eles já estão recebendo a sementinha desde pequenininhos lá do... Perfeito. Legal. É isso aí. Bom, e aí, hoje a gente já tem o evento, como você comentou também, Cris. E aí eu também até gostaria de ver se teria mais algum dos outros eventos que você queria citar, mas eu sei que tem um outro evento ali, daí eu acho que como é que é ali da parte de culinária ali, como é que funciona? É o evento que é o Desafio dos Núcleos, né? Que acontece agora em agosto. Ele é um evento que ele acaba sendo fechado para os núcleos e para a diretoria da associação. Então, se você quer saber, você tem que se associar, se nuclear, viu? É isso aí. Já fica o convite, mas é só para quem tá aí. Só para quem tá aí. Então, mas ele é um evento que acontece, ele é um desafio dos núcleos. O que a gente faz nesse desafio dos núcleos? Cada núcleo faz um prato, né? Cria-se um prato e a gente vai cozinhar esse prato junto lá com o seu núcleo e vai apresentar esse prato numa banca de jurados, né? E daí vai ter votações, mas a gente faz assim, a apresentação do prato, nome pro prato, se veste de chefe. É um negócio... É uma brincadeira bem séria, né? Isso, é uma brincadeira bem séria. Aham. Eu não ia falar, mas eu vou falar que ano passado o nosso núcleo ficou em segundo lugar. Tô brincando agora, mas é muito legal. Porque no momento que a gente tá como nucleados, né? O Bruno estava lá, vocês estavam ano passado. No momento que a gente tá montando os pratos, finalizando, cozinhando, tá todos os núcleos juntos lá numa cozinha. Então, assim, vira Masterchef mesmo, Vira sabe? uma rixa, né? Vira uma rixa saudável, Só que é pessoal. tão legal porque ano passado a gente tinha esquecido de levar temperinho verde pra finalizar o nosso prato. E o núcleo de agronegócio tinha levado, assim, todos os temperinhos verdes de Mafra estavam com eles, assim, sabe? Sim. E a gente chegou e falou assim, ei, vocês não querem dar uma salsinha aí pra gente? Daí eles, por que você vai usar essa salsinha aí? Senão você vai ganhar da gente aí com essa salsinha. Daí a gente até brinca com eles hoje, que foi graças à salsinha deles que a gente chegou em segundo lugar. Mas é bem isso. É tão gostoso esse momento lá. E esse desafio dos núcleos, ele é feito com o propósito justamente disso. Da gente se unir como núcleos, né? Porque as reuniões vão acontecendo mensalmente em cada núcleo, mas às vezes a gente não tem contato direto com os corretores, direto com as cooperativas, né? Vai se passando ali um mês, enfim, as coisas vão acontecendo. E o mês dos núcleos vem justamente para isso, para fortalecer, e o desafio para trazer todos os nucleados juntos, se conhecendo, trocando experiências, trocando figurinhas sobre os núcleos. Então é bem legal. Mas para participar desse desafio tem que ser nucleado. É então, isso aí. Tem que ser nuclear. Eu queria saber de você, Bruno, como é que foi a tua experiência? Isso, Tua boa, Patrick. experiência nesse desafio aí, cara? Não, todo o trajeto ali da gente na correria, é uma correria bem legal, a gente até se atrasou, a gente foi, acho que o último que chegou lá montando tudo. O último que chegou... não, desculpa. Calma, já chego na parte do placar, já chegamos lá. E foi bem legal, o pessoal interagindo entre si, várias piadinhas rolando, mas uma piadinha saudável, né? Um deboche assim entre si. Isso. Até o Erlon tava lá no núcleo dos Jovens Empreendedores, eu falei, não é justo o Erlon aqui. sacanagem. Não era justo, verdade, né? verdade. Mas o verdade. Erlon, ele não colocou muita mão, ele mais palpitou assim pra ficar um negócio bonito, né? E daí a gente, de fato, acabou tendo o placar lá. Se olhar de baixo, a gente ficou em primeiro, né? Não. Então eu acho que... Uma questão Se de tiver depois da perspectiva. cabeça, né? Se tiver depois da cabeça, a gente tá em primeiro. Mas o que importa realmente é participar. Foi mais legal a gente... A parte toda da risada, até os corretores entre si. Claro que a gente tem uma amizade muito boa, mas o pessoal interagindo, dando risada, avental, toquinha. A gente fez um show de... Bacana. É Ficou muito bem legal legal. mesmo, vale muito a Luciane, pena. você participou também desse Participei, desafio? aham, Como é que foi pra participei. ti? A gente ficou em quarto lugar, quarto. E assim, foi legal, né? Eu acho que a união da equipe, vendo ali todo mundo trabalhando, né? Então, é isso que conta, né? Sim. É isso que conta. Então, assim, Perfeito. foi muito legal, assim, o nosso... Claro que a gente não é especialista em cozinhar, Que prato, né? que prato que vocês fizeram? Fez o salpicão. Legal. Bacana. Bom, eu acho que é interessante a gente falar, tocando nesse assunto aí também,
falando isso que a Cris trouxe também dessa questão de, e aí poder conhecer de repente outros nucleados, outras pessoas ali, e aí a gente fala um pouco sobre o network, né? Que também é uma aí do intuito geral dos núcleos e da ACI, né? Em si. Para ti, como é que é isso também, de estar conhecendo outras pessoas também, porque eventualmente assim, todos sabem qual é o significado de estar ali e tudo mais, mas quando acontece de fato um negócio genuíno, isso já aconteceu, por exemplo, para ti também? Isso, assim, eu vejo que é muito gratificante esse contato, né, com o funcionário de outra instituição, né, tá em contato com pessoas diferentes, tá ali no meio, que nem o desafio dos núcleos ali. Foi muito legal que todos estavam juntos ali, né, então esse contato, essa conversa, né, então eu vejo que a gente ganha muito nesse sentido de conhecer ali o prato do outro também, né? De estar compartilhando até um utensílio que eu não esqueceu em casa, sabe? Então, assim, eu acho que gera uma afinidade muito grande também, sabe? Proximidade, proximidade, uma afinidade, assim, ele estava lá, a gente conversou, fizemos amizade. Então, assim, é muito bom, assim, participar, sabe? E dando o gancho do networking, né? Essa afinidade, de fato, é o gerador de negócios, né? Sim. Hoje, eu falo por mim, como nucleado, associado à associação, eu já tenho alguns clientes, alguns negócios providos realmente da Associação Empresarial de Mafra e do núcleo dos corretores, outros núcleos dos jovens empreendedores também. A gente sempre tem algum pessoal que é meu cliente por algum motivo, já comprou comigo, ou já alugou comigo, ou é proprietário de algum imóvel. E assim, não dá para contar nos dedos, tem bastante. Então é uma coisa que, falando agora comercialmente, realmente, sim. fora a parte de toda parte gratificante do negócio, falando comercialmente, tem retorno de lucro, é muito bom. Lógico. Também, claro que o intuito são vários, né? Mas um dos braços de fato lucro, né? Sim. Então, é muito bom, é gratificante. Muitos negócios já aconteceram devido ao núcleo dos corretores e demais núcleos também, que eu estou presente. Que eu não acabei não comentando, mas eu também estou presente no núcleo dos jovens empreendedores. Então, eu faço parte dos corretores e dos jovens empreendedores, realmente, porque... Legal. É uma informação importante também para as pessoas saberem que pode ser, né? Mais pode de um, né? participar Você de não mais de precisa um. ser, eu sou tal coisa, eu só preciso ficar nesse núcleo. Não, você pode... Claro que eu não vou entrar no núcleo das mulheres empreendedoras, né? Mas vai perder o melhor núcleo. elas não deixam. E eu ia falar que, inclusive, está funcionando muito bem o núcleo das mulheres empreendedoras, porque tu vai estar sendo o único representante aqui, ó, viu? Da coordenação, porque as mulheres dominaram. As mulheres estão dominando o mercado. Sabiamente, né, cara? Ainda bem, né? Ainda bem. Bom, Cris, você é uma pessoa muito introspectiva, não é muito de falar e tudo mais. Já te aconteceu, por exemplo, de fazer network já aí nesse tempo aí? É difícil, né? Quando a gente é mais quietinho, assim, mais tímido, introspectivo. Brincadeiras agora, mas eu trabalho com comunicação, né? Então, acho que no mínimo tem que ser comunicativa, né? Faz sentido. Mas com certeza, assim, traz muitos negócios e que nem o Bruno falou, né? Não é o foco principal, não é você ir lá para lucrar, para fazer negócio, né? Enfim, monetários e só ir lá com um olhar de vender, né, para as pessoas o teu serviço. Não é esse o objetivo, nem da associação e nem do núcleo, né? Só que você estando nesse meio, as coisas acontecem naturalmente, como o Bruno falou, né? Então, você vai fazer, porque você tá ali, você cria relações com as pessoas, você cria amizades, você vai criando conexões. Então, assim, hoje eu tenho vários clientes também que vieram, né, que eu conheci na associação, que são associados, que são nucleados de outros núcleos. Então, isso naturalmente vai acontecendo, né? Nós se tornamos sócios, veio muito disso. A nossa primeira logo, a Cris que fez também. A primeira logo da imobiliária a gente que fez. Então, isso vai acontecer naturalmente, né? Esse network, ele acontece naturalmente e os negócios vão acontecer. Não tem como, né? A gente sempre fala assim que você tá naquele meio, você vai se moldar aquele meio, você vai respirar aquilo, você vai viver aquilo. Então, assim, a gente está no meio de empresários, de empreendedores, de pessoas que estão pensando além, pensando fora da caixa. Você vai naturalmente se comportar dessa forma e fazer conexões assim, né? Então, isso é muito legal, que vem de maneira muito natural mesmo. Legal. Bom, a gente trouxe também no outro episódio falando um pouquinho sobre que embora a gente queira, mas nem tudo são flores, né? Todo mundo tem seus desafios, todo núcleo tem seu desafio e assim por diante. Queria que vocês contassem pra gente um pouquinho do que dos desafios que vocês encaram hoje, né? De você
porque vocês estão ali também para representar, né, as pessoas, e isso significa também ir atrás de recursos, né? A gente estava falando sobre soluções, não é só assistir ali, pô, se tem um problema, aí você deixa isso ali por isso mesmo, né? Os desafios hoje principais que vocês veem como coordenadores, né, como à frente aí dos núcleos, e são diferentes, quais seriam eles, assim? Posso começar contigo, Bruno? Olha, hoje o desafio principal, eu acredito que na área imobiliária, realmente os corretores enfrentam juntos. Não há um desafio entre corretores, mas sim a situação econômica, são fatos assim que alteram a cidade em geral, alteram o estado e alteram o país. Uhum. Então a gente tem uma união bem legal. Realmente é o trabalho de trazer o pessoal junto, fazer acontecer. Certo, perfeito. Como é que é para o seu Eu vejo segmento? assim que o desafio maior é do engajamento, né? Eu acho assim que o nosso núcleo ainda é pequeno, né? Então, assim, de trazer mais pessoas do associativismo para compor o núcleo, sabe? Para formar ele um núcleo um pouco maior, né? E para a gente conseguir fazer mais ações, sabe? Então, esse é o grande desafio aí para o futuro, sabe? Trazer esse pessoal aí para conhecer. Perfeito. E aí? No nosso núcleo, a gente encontra um desafio que eu acho, às vezes, assim, não é nem a gente até trazer mais pessoas, porque por ele ser multissetorial, então acaba que facilita para nós, né? Nesse ponto, porque vários negócios podem fazer parte do núcleo. Então, o nosso maior desafio, e eu sempre falo assim, ele é um desafio e é uma coisa muito legal ao mesmo tempo, que é a gente ter da microempreendedora até uma dona de uma empresa multinacional, entendeu? Dentro do mesmo núcleo. Porque a gente vai encontrar esses desafios, né? De fazer um evento, de fazer uma palestra, de trazer algo para dentro do núcleo que ajude tanto a pequena empreendedora quanto a grande empresária, né? Então, esse é um desafio. Então, a gente tem que, como coordenação do núcleo, a gente tem que saber dançar essa música, né? E aí que entra o desafio de atender a todas, né? E ajudar a todas e trazer soluções que ajudem todas elas. Porém, eu também acho que também no mesmo ponto, na mesma moeda, é muito bom, porque essa grande empresária ajuda muito a pequena empresária também e fortalece muito isso. Então, o nosso núcleo, ele tem essa diversidade, né? E acaba acontecendo esses desafios, que ao mesmo tempo, por outro lado, também é muito legal a gente ver isso. E claro, né? Eu acho que em todos os núcleos é isso, as pessoas se engajarem mais, né? Então, estarem mais participativas, porque assim, você fazer parte do núcleo é fácil. Você é associado, você dá lá seu nome para fazer parte do núcleo, vai na reunião mensal e ok, né? Basicamente, isso você já fez parte do núcleo. Agora, você se envolver com o núcleo, fazer o núcleo rodar e as ações acontecerem, já é um pouco mais difícil, porque a pessoa ela precisa se dedicar, né? E assim, aqui ninguém tem tempo sobrando, né? Eu, pelo menos, não tenho, mas acredito que ninguém aqui tem tempo sobrando, né? Sim. Nossa, tô lá sem fazer nada. Vou participar do núcleo. Não, né? Todo mundo é empreendedor, empresário, tá ali, tem milhões de coisas para fazer. Mas quando a gente entende o porquê a gente está fazendo aquilo e a gente consegue ter uma visão de futuro daquilo, poxa, essa minha ação, essa minha contribuição vai afetar isso, vai fazer essa diferença, vai somar para isso, vai somar para aquilo, vai fazer mais negócios, vai fazer mais network, vai ter mais representatividade, aí a coisa começa a mudar, porque você começa a pensar de uma maneira diferente e se envolver mais, né? Então, Perfeito. e você começa a se envolver justamente para isso, para que você fazer o teu negócio crescer, o negócio das pessoas que estão no teu núcleo crescerem, né? E isso é muito legal do núcleo dos corretores, porque, como o Bruno falou, né? Eles, apesar de ser um núcleo que tem setorial, que tá lá, todo mundo no mesmo barco, né, Bruno? Mas vocês se ajudam muito, né? Até disso que você falou, né? Eu tenho a casa, você tem o cliente, a gente se troca, né? Então, olha que legal isso, tipo, mas as pessoas que estão ali, elas precisam entender, elas precisam ter essa cabeça diferente, assim, né? Virar essa chavinha de entender, cara, eu faço parte de algo que vai além da minha empresa,
que vai contribuir, vai fazer meu negócio crescer, e a gente vai crescer junto, e isso afeta muito mais do que só a gente, né? Afeta a comunidade, afeta o município, a gente tem representatividade disso no estado, enfim, então é muito maior, mas a gente precisa ter virar essa chavinha assim, na nossa cabeça. Perfeito. É justamente que, já comentei isso também outras vezes, é que todo mundo ganha, né, Cris? Essa é a questão, né? Todo mundo se ganha. ajudando ali, todo mundo vai ganhar, né? E eu acho que era legal também a gente falar só um pouquinho ali sobre essa questão, e agora falando da ACI como um todo, dos eventos também, né? Porque a gente está falando sobre alguns eventos dos núcleos, mas a gente também fala de alguns outros eventos, não sei até que se de repente poderia estar falando sobre, enfim, fiquem à vontade aí também, mas falar que existe, os núcleos são ali os tentáculos ali, Exatamente. mas existe um todo também, né? Isso é muito legal, porque a ACI, como associação, ela vai trazer, e ela tem esse objetivo mesmo, de trazer cada vez mais soluções, ferramentas, capacitações para o empresário, né? Ela é uma instituição sem fins lucrativos, então eles não estão ali para lucrar, para ganhar dinheiro, não é uma empresa, né, que está ali, vamos lucrar em cima dos associados, não é esse o objetivo, mas tudo que a associação faz, ela faz pensando em trazer ferramentas e soluções para os empresários, para os associados, né? E uma coisa que às vezes a gente não vê, muitos até dos associados talvez não consigam ver esse panorama da associação, que é a representatividade que a associação tem junto ao poder público também, né? Então, muitas das demandas que a gente como empresário leva para a associação, para os diretores, para a diretoria, problemas da nossa empresa que a gente leva para eles, e, enfim, eles lutam pelos nossos problemas junto ao poder público também, né? Junto ao Estado. Então, assim, a ACI, ela faz parte da FACISC, né? Então, a FACISC é algo do Estado todo, então a federação do Estado que vai lutar lá junto aos governadores, junto aos deputados, junto ao poder público, para melhorias e vai trazer recursos para a nossa cidade, enfim, para as nossas empresas. Então, esses eventos, esses treinamentos, esses cursos que a CI traz, é sempre como visando te capacitar, te ajudar na tua empresa, sejam eles muitas vezes gratuitos ou cursos pagos, né? Todo ano a CI vai lançar vários cursos e programas de capacitações em diversas áreas, né? Então, ela traz capacitações desde gastronomia até empresas de exportação e importação, né? Eles têm, um dos programas lá vai ter até missões empresariais para fora do país. Então, né, indústrias que estão nesse nível vão poder ser atendidas, mas tem programas gratuitos que vai atender lá o microempreendedor. Quem é MEI também vai ser atendido. Então, acho que eu tô, assim... Até comentando, né, Cris? Puxando farinha demais pro nosso saco, né? Complementando também, eu acabei não mencionando, a força do núcleo, digamos, imagine eu como um corretor de imóveis que preciso de resolver uma demanda na prefeitura, um problema social na prefeitura. Eu indo lá como Bruno, corretor, eu não vou ter uma força. Claro, às vezes a gente tem um contato, um conhecimento, mas eu indo lá como nucleado, como do núcleo, ou indo eu e mais corretores do núcleo, mais integrantes de algum núcleo setorial, é uma outra força. Você ganha, você não está lá só por você, pelo Bruno, pelo Luiz, exemplo, João. Você está lá, de fato, com o núcleo e a associação nas suas costas, e até passando uma imagem diferente para a prefeitura, né? Respeita que chegou a associação, chegou o núcleo. Então é uma visão diferente, é uma coisa, um fortalecimento legal. E até complementando também o dado da Cris ali sobre a questão do curso internacional, até o certificado, né, do pessoal lá também é um certificado internacional, então coligando esses fatos é bem interessante. Sim. No geral, né, pulei de um assunto para o outro, mas... Não, mas acho que isso é importante, até isso que a Cris trouxe, essas informações, eu acho que é totalmente relevante, justamente porque é que a gente apresente essas soluções, né? Porque, e aí também vai do nosso trabalho, da nossa tarefa de fazer com que o empresário, o empreendedor, enfim, tenha esse conhecimento de que não importa qual é o teu segmento,
cara, vai, porque aí Vai. você vai ter, de alguma forma, vai ter algum recurso ali que você pode estar contando, né? Com certeza. Então, acho que é sempre válido a gente lembrar sobre tudo isso, né? E é muito legal também, né? Os eventos, isso que vocês trouxeram ali também. Acho que é muito legal porque, às vezes, a gente também tá tão focado, às vezes, no negócio. Isso já aconteceu, inclusive, comigo. Por exemplo, você tá tão focado naquele negócio ali, você só vê, puxa, mas é isso, isso. Quando você vai em algum... Cara, que seja evento, uma palestra, um jantar, né? Ou algo como aconteceu ali, né? Dos desafios e tudo mais. Você, sabe, você dá uma respirada. Algo fora da rotina, né? Isso, exatamente. Você sabe. E daqui a pouco chega alguém, ele se nenhuma pretensão. Cara, tu tem esse problema que, pô, já tive isso. Sabe o que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó. Tal. Poxa, e aí, eu acho que é assim. Ou numa você trabalha conversa, um pouco mais leve, né, cara? Ou numa conversa despretensiosa, que nem você comentou, surge um negócio. Exatamente, cara. É verdade. Quantos, né? Quantos? Né? Exatamente. Bom, eu sei que, pelo menos ali no outro núcleo, se eu não me falha a memória, acho que 2026 é onde tem essa mudança de coordenação e tal. Não sei como é que isso é para vocês, e aí eu vou deixar vocês falarem um pouquinho. Mas eu queria saber justamente, faço a mesma pergunta, eu trago a mesma questão para vocês de mesmo como vice-coordenadora, né, mas está à frente também da gestão, do que vocês gostariam de deixar, ou quais são aí, de uma forma abrangente, assim, o enredo que vocês trouxeram para a coordenação, e aí chegar lá no final e pensar, poxa, isso aqui é legal, acho que eu consegui trazer isso daqui, acho que isso aqui é importante, acho que a próxima gestão tem que seguir mais ou menos essa linha aqui, de uma forma geral, falando sobre o futuro. E aí, Luciane? Eu vejo assim que dentro de uma gestão, cada pessoa tenta fazer da melhor maneira possível, né? Então, trazer as atividades, os projetos, né? Porque vai ser a continuidade, né? Então, eu vejo assim que é muito importante isso, sabe? Trazer um projeto, um planejamento, né? Mas fazer aquilo com gosto, sabe? Se dedicar esse tempo, porque é mais um ano que vai ser levado a não deixar esse projeto, não deixar as coisas terminarem, né? Então, seguir, né? Eu acho que isso que é o caminho, sabe? É fazer, né? Fazer acontecer, correr atrás, porque é um período ali de um ano, outra pessoa vai pegar e cada um tendo esse comprometimento, vai continuar. Então, vai ser né? Vai continuar o núcleo, vai durar por muito tempo, né? Sim, A fazer gente- as coisas boas, né? As boas práticas. A gente tem que pensar que é uma corrida de bastão, né? Uhum. Nós somos um time, todos nós somos um time ali, né? Então, eu vou correr até a minha etapa de passar o bastão para o outro, que vai correr até outro ponto, que vai passar o bastão para o outro, mas no final a corrida é a mesma, né? O objetivo é o mesmo, então a gente pensar isso e a próxima diretoria, ou enfim, a próxima gestão ali do núcleo que assumir, tem que ter esse pensamento, né? De que ali a gente está trabalhando por um bem comum, né? Não por um bem comum e para as outras pessoas também, né? Então, eu acho que é isso que faz diferença, né, Lu? A gente ter esse pensamento, né? De que a próxima gestão tem que continuar com aquilo que vem sendo feito, melhorando alguns pontos, fazendo alguns ajustes, mas Sim. continuar a corrida, né? Isso Perfeito. que é Porque importante. afinal tá todo mundo no mesmo barco ali, né? Todo Tá mundo. vendo? E o que tu pensa aí, Bruno, também da tua Da mesma gestão forma, aí? né? Acredito que todo mundo se doa integralmente ali para determinadas situações do núcleo e a gente quer que continue, né? Que siga na mesma linha, que na mesma... reforçando também a parte da ética dos núcleos, da associação. Então, que sempre fique realmente nesse padrão. É uma coisa Perfeito. que não se perca. É isso aí. É isso aí. Bom, Eu sei que a gente já vai encerrar, mas tem um projeto em particular dos núcleos que envolve 2 núcleos. Agora eu vou olhar pra Gia ali, ela tá ali no cantinho, se eu posso falar. Mas eu acho que é legal, às vezes as pessoas não conhecem esse projeto e envolve muito até do que o núcleo de cooperativas traz, que é para a sociedade, né? Aproveitando, que é o Geração Empreendedora, né? É um projeto que acontece todo ano na ACI. A gente já está na 11ª edição, então a gente já está aí há 11 anos com esse projeto, né? Associação. E é muito legal, porque o Geração Empreendedora ele é um projeto que vem trazer
para os alunos do ensino médio a oportunidade deles conhecerem um pouco desse mundo empreendedor, né? Então, Legal. ele acontece entre os núcleos, ele é um projeto que vai caminhar com 2 núcleos ao mesmo tempo, então o núcleo de jovens, que estava aqui, Ali, né? Sim. E o núcleo de mulheres que encabeçam esse projeto hoje juntos. E a gente se divide e é um projeto que vai, então, ensinar jovens do 2º ano do ensino médio, né? A gente tem lá um padrão, a gente tem uma apostila, a gente tem todo um cronograma que a gente segue, enfim, para esse projeto. Mas, basicamente, ele é ensinar os jovens do 2º ano a serem empreendedores, né? Abrir sua empresa, pensar, criar um produto, criar um serviço, criar um projeto, fazer. Tem banca, tem apresentação, tem formatura. Então, assim, é muito legal, porque a gente, como associados e nucleados, a gente se envolve e vai para fora, né? Sai da nossa bolha só dos empresários ali, muitas vezes, e vai alcançar a futura geração, né? Então, assim, é muito legal. Esse é um projeto muito legal. Então, assim, ele também é 100% voluntariado, né? Então, quem está nos núcleos se voluntaria para fazer parte, passa por uma capacitação, passa por um treinamento para isso. Os alunos vão ter toda lá uma apostila, um cronograma para seguir, mas no final eles saem lá criando suas empresas, sendo empresários mesmo. Então, é muito legal. Esse é um projeto bem legal também, que está dentro da CI hoje e dentro dos núcleos também. Perfeito. Eu acho o seguinte também, né? Isso é extremamente importante também, o que a Cris trouxe, e justamente porque a gente está falando, falamos isso também no outro programa, sobre mão de obra, qualificação, futuro. Então, o quanto isso é importante de fato, né? Porque ali a gente vai estar fazendo com que isso mude mesmo, né? E ali desperte, às vezes, o interesse de... Enfim, né? N possibilidades aí, né? Às vezes o jovem, às vezes, ele nem sabe o que tem ao redor dele, né? Então a gente legal. lembra muito isso, eu digo, há uns 2 anos atrás, quando ele estava no ensino médio, de que a gente não fazia ideia, né? Ou grande parte das pessoas, né? Não fazia ideia do que fazer ou para onde ir e tudo mais. Então, isso é muito importante porque abre realmente, né, um leque ali. E nossa vida era a opções, escola, né? Exato, exatamente. Então, furar essa bolha acho que deve ser bem legal. Legal Visto da demais. mente dos Com jovens. certeza. Tem que chamar um jovem para um podcast para ver. É, Com bem certeza. legal. Vamos Ver o que trazer eles no dizem. podcast, Trazer a com galera certeza. do Geração Empreendedora Acho que é pro bem legal. podcast. Fechado, né, Gis? Né? Perfeito. Gente, muito obrigado, né, a disponibilidade de vocês hoje, né, a Simcast fica muito feliz aí com a presença de vocês, muito legal a gente poder trocar essa ideia, acho que isso é super válido, falei isso agora há pouco também, e trazer informação, né, para quem tem dúvida, enfim, eu acho que é muito válido, obrigado por vocês estarem aqui hoje. Imagina, Obrigado. prazer é nosso, né? É isso Obrigada. aí. Todo sucesso do mundo e para vocês, se de repente esqueci algum detalhe também, fiquem à vontade aí. Não? Tranquilo. Acho que Tá, você- tá, tá, Acho que é vendo? isso. Então fechou. Tá certo. É isso aí. Sucesso aí, muito obrigado aí. Boa sorte Obrigada. também hoje aí para a palestra aí da Cris aí. Meu Deus. Boa sorte, Obrigada. que dê tudo certo. É isso aí. Gente, o Asimcast vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Fique muito bem e valeu.